A primeira pergunta da internet é a seguinte: quais foram as manobras usadas por Macri na Argentina e Dória em São Paulo para ganharem a eleição? É com vocês aí. Na Argentina, o pessoal fala assim, foram eleições legítimas. Não é verdade. Houve toda uma campanha de perseguição à candidata kirchnerista, a Cristina Kirchner, com acusações criminais, passeatas de promotores, pedindo esclarecimento de crimes de morte contra juízes, acusando ela. A campanha foi muito grande. Foi muito grande, foi uma campanha caluniosa. Houve uma resistência muito grande da burguesia ao governo dela, principalmente na questão. E quando a eleição se aproximou, eles cooptaram. Eles fizeram duas manobras fundamentais, que foi fácil de fazer, porque a situação era favorável. O partido da Cristina Kirchner, que nem o PT, é muito mais dividido do que o PT, e o partido tem uma ala direita que não é uma ala direita de um partido de esquerda, é uma ala de direita mesmo. O peronismo é tradicional de ter uma ala bem direita. Tem alas que são ligadas à Igreja Católica, a gente apoiou a ditadura e tudo mais. Então, o que aconteceu? A Cristina Kirchner foi obrigada a fazer um compromisso e lançar um candidato. Não era um candidato que comungava com a política dela, não era do grupo dela. Ela teve que se aliar a um candidato que era um candidato, digamos assim, de uma ala de centro do peronismo, que, se tivesse sido eleito, ia acabar como o Lenin Moreno no Equador, fazendo a política do adversário. Aí uma outra ala do peronismo, ela rachou e lançou um candidato alternativo. Então, quer dizer, o peronismo foi para a eleição dividido, com um candidato ruim, perdeu a eleição. Uma manobra, porque a burguesia tinha plenas condições de controlar o que estava acontecendo dentro do partido peronista. Campanha de calúnias, acusações, processos, etc. e tal, manipulação eleitoral. Obviamente que o papel dos grandes meios de comunicação foi difícil. Acabaram com o governo dela. E o governo dela, aparentemente não foi derrubado por um golpe, mas por uma eleição. Só que depois que o Macri assumiu, ele começou a impor uma política de restrição de direitos. Está querendo colocar as pessoas do antigo governo na cadeia, já falou que vai colocar o exército para o patrulhamento. Então, nós não podemos ser formalistas e falar assim, não, o golpe de Estado somente se dá quando o governo é derrubado, por fora dos meios tradicionais de substituição de governo. Não. Tem golpe de Estado onde o governo nem é derrubado. É o caso do Equador. O Equador é um golpe de Estado. Você é eleito, prometendo que você é o Rafael Correia número 2, e termina lá, você é o Fernando Henrique Cardoso, Bolsonaro. Esse é um golpe. É um golpe, inclusive, se a situação no Equador fosse uma situação radicalizada, o povo derrubava esse governo. Por ser totalmente uma fraude, uma completa fraude eleitoral. Eles deram o golpe porque eles se sentiram à vontade. Depois que eles deram esse golpe, o Rafael Correa tentou recuperar o partido, não conseguiu, porque o judiciário impediu. Ele foi expulso do partido. Outros setores do correísmo foram expulsos do partido. Eles tentaram legalizar o partido. Aí eles compraram os aliados do Rafael Correa. Muito cuidado com os aliados, porque aliado é problema. E, finalmente, ele está isolado. Agora está com mandado de prisão. O vice-presidente está preso. E a situação é de uma perseguição implacável em todos os sentidos. Eles fraudaram o plebiscito. Eles fizeram um plebiscito fraudado. Eles falaram que era um plebiscito etc. e tal. Foram enviadas 140 propostas para o plebiscito.
plebiscito foi aprovado, eles só aprovaram 7. Assim, os caras que interessavam para isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Né? Política é uma coisa complexa e ninguém pode ficar aí dormindo de boca achando que simples, é fácil. Quando a gente fala em política, nós estamos tratando como especialistas em falcatruas, em violência, em atacar o povo. Já não bastasse os vigaristas nacionais, tem os vigaristas estrangeiros. Bom, próxima pergunta é a seguinte: por que vários blogs de esquerda, 247, Tijolaço, Conversa Fiada, DCM, Via o Mundo, Nacif, etc., estão se fudendo pro Lula, praticamente o omitindo ou usando só como cabo eleitoral do plano B? Quem ganha com isso? Ou melhor, quem paga com isso? Quem paga isso? Bom, não dá para dizer que no meio dessa bagunça toda sempre pode ter contratação clandestina de órgãos de imprensa, né? Mas não dá para dizer que todo mundo aí está comprado, ou que a maioria está comprado, porque não é assim. Tem a ver também com uma série de outras coisas. Quem é o público leitor, a opinião do pessoal. Tem muita gente que acha que está desesperado, né? É uma política de desespero. E fala assim, a pessoa começa assim: o Haddad tem que ganhar a eleição. E daí ele passa para dizer que o Haddad já ganhou a eleição. É a transformação do desejo desesperado em realidade, né? É que nem aquele cidadão que está numa situação difícil, não sabe o que fazer, e ele inventa uma solução fictícia e fala que aquilo é uma solução. Esse é o problema. Acontece com esses órgãos de imprensa aí. Agora, eu sinceramente, eu não conheço em profundidade o pessoal aí para dizer mais. Tem gente que é de uma ala do PT, tem gente que é de outra ala, tem gente que não é de nenhuma ala do PT, caso do 247, né? Tem de tudo aí. Tem que acompanhar a política, né? Eu acho que simplesmente falar o pessoal está comprado não resolve. Tem que acompanhar bem a política. E depois, né, aí eu já diria para os órgãos de imprensa que esses devaneios, eles não têm sido muito bem recompensados, né? Teve órgão de imprensa que embarcou aí na candidatura do Ciro Gomes e fez assim aí, do público, né? Tocou o fundo do poço. E para os órgãos de imprensa é complicado. Para nós, do PCO, a nossa política é muito simples. Nós procuramos interpretar a situação, tirar as conclusões que são corretas. Se o pessoal gostou, ótimo. Se não gostou também, o que a gente pode fazer? Nós não vamos inventar uma realidade para satisfazer ninguém. As coisas são como são. Bom, próxima pergunta é a seguinte: Rui, dependemos de um judiciário corrupto e golpista. Embora o Lula possa ir até o dia 17, a esquerda não deveria investir no Haddad representando Lula e que os eleitores já fossem informados sobre isso? Então, aí se a gente achasse que essa é a melhor política, a melhor coisa a fazer seria, na realidade, seria nem ter lançado Lula, seria ter lançado um outro candidato. Agora, a grande pergunta é, não é se nós devemos ou não devemos investir no Haddad, é se nós devemos concordar que o Lula desista da candidatura dele antes do final de todos os recursos. Quer dizer, é mais ou menos assim, né? Você tá aí no jogo de futebol. O time adversário começa a reclamar que você fez uma falta grave, que você deveria ser expulso. Antes que o juiz puxe o cartão vermelho, você sai de campo. Não sei, a torcida normalmente não vai aceitar esse tipo de coisa, né? Espera o juiz expulsar você. A alegação do pessoal que defende essa posição é simplesmente de que o Haddad vai ganhar a eleição. Mas isso
não é corroborado pelos fatos. Né? Isso é uma coisa que ninguém leva em consideração. Se o Lula fosse candidato, ia ser muito difícil ganhar a eleição, mesmo ele aparecendo com 40% dos votos. Nós, a esquerda, o povo, não está jogando sozinho. Existe o time adversário. O time adversário não é qualquer time. Então, no mínimo, por mais otimista que a gente seja, nós temos que formular uma política que leve em consideração a existência do time adversário. Porque aqui parece que o Haddad está concorrendo sozinho. Não acho realista isso. Amanhã lança o Haddad e tal, vai ganhar. E aí o segundo turno é entre, como já foi insinuado, né? É entre Bolsonaro, o monstro, e Alckmin, o chuchu bonzinho. Aí vai aparecer um monte de gente que já era a favor de tirar a candidatura do Lula e fala assim: pessoal, não podemos deixar o Bolsonaro ganhar, ele é um monstro, ele estupra, ele mata, ele ensina a criancinha a atirar, ele é homofóbico, ele é machista, ele tem todos os defeitos possíveis e imagináveis. Vamos votar no Alckmin. Tudo bem, ele não é o melhor candidato, tudo bem, ele é da Opus Dei, que é uma organização de extrema-direita, ele vem massacrando a população de São Paulo há anos, a polícia de São Paulo mata um monte de gente na periferia e tal, mas vamos votar, aí vota todo mundo no Alckmin. Quer dizer, é fazer o papel de trouxa maior da história do Brasil. Você começa contra o golpe, e aí você elege o presidente golpista. Faz favor. E eu falei, né? Eu falei num debate, desculpa. Falei, vai acabar que vai votar todo mundo no Alckmin para não deixar o Bolsonaro ganhar. Mas não passou uma semana, o Fernando Haddad falou: no cenário de pesadelo, Alckmin versus Bolsonaro, a gente vota no Alckmin. Já mostrou que não vou votar no Alckmin aqui. Não voto no Alckmin nem sob tortura. Tá, só uma coisa. Tudo isso é o voto. Se o voto fosse decisivo, o presidente da República, nesse exato momento, se chamaria Dilma Vana Rousseff, porque ela teve 54 milhões de votos, o que é voto pra caramba. E o pessoal foi lá e, tirou ela no estalo de dedos. Agora o pessoal está falando, não, o decisivo, o caminho da vitória, a arma da vitória é o voto. Sendo que ele acabou de atirar com essa arma aí, e saiu aquela, que nem filme de comédia, saiu aquela bandeirinha assim, falando, não adianta nada, golpe. Então também, vamos votar no Alckmin para impedir que o fascismo tome conta do Brasil. Se o fascismo for tomar conta do Brasil, não vai ser o Alckmin que vai impedir isso daí. Vamos ser gente mais normal, né? Mais realista. Bom, são as duas últimas perguntas. Bom, a próxima é a seguinte: 90% dos parlamentares do PSB votaram pela destituição da Dilma e ascensão do Temer, que é um percentual similar ao PP. Qual o sentido do PT rifar a Marília Reis em favor do PSB em Pernambuco? Olha, esclarecer, eu não tenho nenhuma informação do que se passou dentro do PT, absolutamente nenhuma. Minha avaliação como observador de fora. Marília Reis era candidata do Lula. Escolhida por ele, a gente conhece bem, quem conhece bem o Lula sabe, ele já pega a pessoa e já, né? Como ele fez com a Dilma, como ele fez com a Márcia Tiburi, aquele negócio todo. Aí, os governadores do PT do Nordeste foram lá e venderam a alma para conseguir uma composição eleitoral que permite eleger 2 deputados, um senador, que, vamos falar que é verdade,
nem vale a pena eleger, porque a maior parte desse pessoal não fez nada nem contra o golpe, nem contra a prisão do Lula, nem contra nada. Né? Na hora de você votar, você fala assim, para alguma coisa tem que servir a pessoa que está sendo eleita, o eleitor tem que ser crítico. Para que você vai eleger uma pessoa que, quando o governo dele é derrubado, fala assim, não, vamos esquecer que nós fomos derrubados e vamos passar para a próxima? Não é para votar nunca mais. Né? Se a pessoa acredita que votar serve para alguma coisa, deveria pensar isso daí. Então, o que aconteceu foi isso daí. Eu acho que a aliança com o PSB é uma política que a ala lulista concordou com a ala direitista do PT, chegou num acordo, né, que foi apresentado assim como vamos isolar o Ciro Gomes, vamos não sei o quê, mas essa política só serve mesmo para interesses específicos em específicos estados. Esse é o sentido da política. Logicamente que nós não aprovamos essa política. Outro cidadão falou assim, foram expulsos do PT, nós fomos expulsos do PT por causa disso. Não porque a gente se opunha, eu vou explicar melhor para vocês. Se o PCO estivesse no PT, hoje, nenhuma dessas alianças ia ser aprovada em lugar nenhum. Eles iam ter que dar o golpe na convenção em vários estados do país. Da Marília Reis, inclusive, que ela acabou aceitando a transição aí, no Pernambuco o estado estaria pegando fogo se o PCO estivesse dentro do PT. Pernambuco, Ceará, tudo. Por isso que a gente foi expulso. Porque não dá para fazer esse tipo de coisa tendo o PCO dentro do PT. Nós estamos fora, né? Já a situação muda totalmente de figura. A gente comenta e tal. Mas eu acho que o PT não ganha nada com isso. Essa ala direita que está... Eles estão empurrando toda essa política, todo esse negócio goela abaixo do partido, e aí a hora que der tudo errado, eles vão culpar os outros pelo desastre. Última pergunta aqui, e depois já podemos emendar aí com o pessoal, com as perguntas de Brasília. Qual é a proposta para o após o Lula ou nada? Não tem após, não temos que seguir o desenvolvimento da situação política, né? Nesse momento aqui, o que nós sabemos objetivamente? Se o Lula não concorre às eleições, né, é a nossa ideia, o nosso cálculo, o rombo nas eleições vai ser enorme. Se ele não concorre, e não concorre ninguém para tentar disfarçar o buraco, vai ser muito grande. Se concorre o Haddad, o rombo vai continuar grande. Se o Haddad perder, vai ser uma crise, porque o pessoal vai falar, é uma fraude, tá. Quer dizer, de qualquer maneira, a situação ela vai aparecer como um golpe antidemocrático contra o povo. E eu acho importante que a gente diga isso. Bom, aí os desdobramentos vão depender da evolução geral da situação. Há muitas coisas, muitas propostas e muitos caminhos que podem ser seguidos sobre a base dessa crise. Né? Se o governo vai se sustentar, não vai se sustentar. Se for um governo muito fraco, você deveria fazer campanha pelo fim desse governo. Aí nós vamos ver que todo o pessoal que falou que fora Temer, quando o Temer estava aparecendo na pesquisa da Globo com 1%, vai falar que o governo é o governo mais forte do mundo e que a gente não deve fazer campanha contra o governo, porque eu já vi esse filme também. Mas enfim, nós temos que ver o impacto real, medir esse impacto, analisar esse impacto, para definir uma política que esteja de acordo com o desenvolvimento da situação propriamente dita. Rui, eu sou Lula,
PT e eu voto 13. Mas faço coro ao Elulio Mara, que já de bastante tempo participo do comitê, defendi na conferência a convocação do Congresso do Povo, a Aliança Nacional Popular, e gostaria de fazer uma pergunta. Independente, até porque participar das eleições já é legitimar o que está aí. Mas esse é o caminho que se propõe, que se tem. Eu te faço uma pergunta. Já que nós vimos que tem dois lados, nós e eles que eu digo, TSE, STF, Judiciário todo, né? Já que só existe dois lados, o nosso e o deles, você acha que nós devemos participar da eleição com qualquer candidato, substituindo, plano B, C, D, Z, ou que nós devemos manter Lula até o final, até o dia 7, e colocar nas mãos do judiciário se eles vão anular os votos que Lula vai ter ou não? Porque as pesquisas dizem muito claramente, quando tira o Lula, ninguém cresce na pesquisa, só cresce Lula e branco. O povo não quer votar em ninguém. Não é o pessoal que está defendendo a Bolsonaro. É o povo pesquisado pelo Ibope da insuspeita Rede Globo. Você acha que nós devemos continuar com o Lula, mesmo sabendo que eles podem anular, sim, já anularam 54 milhões de votos, eles podem anular também a eleição com quem ganhou? Ou não? Eu queria fazer uma consideração sobre isso, que acho que é o ponto central do debate nesse momento, é isso daí. Primeira consideração. Eu acho que quando a nossa proposta é criticada, eu já ouvi a crítica de que então vamos pegar em armas, ou a crítica de que vocês são contra a democracia, essas coisas. Nós temos que assinalar que a nossa política não é uma política de desespero. Não é uma política baseada em nenhum tipo de aversão pessoal ou simpatia pessoal. É uma política baseada num cálculo político, né? Temos que deixar isso aí absolutamente claro. Não é que nós temos aí uma ligação com Lula que seja especial. Nós temos uma política. Então, vamos analisar um pouco mais de perto essa política numa discussão verdadeiramente política. Primeiro, você usou a palavra legitimar. Eu acho que a questão da eleição aqui não é legitimar ou deixar de legitimar. A questão é justamente o que você colocou no final da sua colocação, que é o que nós temos que escolher, né? O pessoal que combate a nossa ideia, eles falam assim, nós não podemos ir às eleições sem uma chapa, babá, porque seria um desastre, né? Então, eles mostram isso daí como sendo uma política realista. Não vamos para o desastre, vamos ter uma política moderada, etc. e tal. O que nós temos que analisar é isso. Quem que vai assumir a responsabilidade política diante do povo pela ditadura que se estabeleceu? Nós ou o judiciário? Essa é uma primeira questão que está colocada. Eu estou totalmente de acordo. Se o judiciário está impedindo o Lula de concorrer, vamos até o final, o Lula recebe uma votação enorme, ou é impedido de concorrer, tem aquela enxurrada de votos em branco, a bola passa para o campo adversário. Aí eles têm que mostrar, e vai ser complicado, que está tudo normal no Brasil, enquanto que a população vai olhar e falar, isso daqui é uma grande palhaçada. Então nós temos que pensar se isso daí é mais importante para o avanço da luta popular contra o golpe, ou se você lançar um candidato cuja possibilidade
de ser derrotado, inclusive de ser derrotado com uma certa facilidade, é muito grande, né? E aí todo mundo uma parte do movimento, seduzida por essa propaganda, vai falar, nós tentamos, mas perdemos, etc. e tal, e já se dilui a ideia de que o que está acontecendo aqui, que é a verdade, é que a eleição está sendo fraudada porque o principal competidor não pode concorrer, né? Então tem que escolher o que seria mais favorável para o movimento popular. O que é mais favorável? O mais favorável é você concorrer ou você tornar consciente para as pessoas o que está acontecendo. Nós temos uma política que tem como viga mestra o seguinte: só podemos evoluir se as pessoas tomarem consciência do que está acontecendo. Para nós não é uma palavra vazia, porque todo mundo fala isso. O povo tem que se conscientizar, e na hora H, o cidadão vai para a eleição e começa a vender abacaxi na rua para ganhar voto. Aí não está conscientizando ninguém. É só conversa mole, não é? Nós não. Nós estamos trabalhando, né, o eixo do nosso trabalho é fazer avançar a consciência popular. Se nós vamos perder, se nós vamos ganhar, é outra história. O ganho verdadeiro é que a luta geral avance. E não está em jogo ganhar a eleição, está em jogo derrotar o golpe, derrotar o imperialismo, a entrega do país, está em jogo um monte de coisas. Quem pode barrar isso daí? Um bom advogado no STF, um processo, uma votação no Congresso Nacional dominado por uns verdadeiros vampiros? Ninguém acredita mais nisso daí. Quem pode barrar isso aí é o povo. O que acontece? Acontece que o movimento popular não está suficientemente desenvolvido, só isso daí. Mas nós temos que ter uma política que ajude a desenvolver esse movimento popular. Esse debate, por exemplo, eu acho um debate sério. Se tivesse alguém aqui debatesse, apresentasse argumentos e tal, cara, esse negócio de tentar intimidar, que vocês vão pegar em arma, derramar sangue, veja, pode ser que no futuro, né, a gente derrame mais sangue do que está sendo derramado no país nesse exato momento, que tem muito sangue na rua aí. Mas, enfim, nós não estamos propondo nada disso nesse momento. Nós estamos propondo organizar o povo para lutar contra uma ditadura que está se estruturando e se consolidando aí. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, Rui. Boa tarde. São duas indagações que eu quero fazer a você. A primeira é o seguinte: desde a saída do PCO, da causa operária e da convergência socialista do PT, a esquerda do PT tem sido muito fragilizada, quase que extinta. Essa direita que você diz que tenta obstruir a candidatura do Lula, não seria uma direita criada pelo próprio Lula? Né? E perguntando, você acha que o Lula hoje é esquerda dentro do PT? E foi muito criticado, inclusive, durante os governos do PT, porque durante os governos petistas durante os governos do Lula, foram quando os banqueiros mais ganharam dinheiro nesse país. Mesmo assim, a gente não deixou de disputar o governo, né? No caso de uma eventual candidatura Haddad, né, e que o Haddad viesse a conquistar a presidência, não seria um governo também para ser disputado? Bom, seguinte, ó. Saída do PCO, sem querer ser prepotente, né, enfraqueceu a esquerda. O PSTU, nem tanto. Porque tem uma esquerda que está dentro do PT até hoje, e é uma política com a qual o PSTU sempre se alinhou. O PSTU ele tem uma característica que é o seguinte: ele apresenta um viés político para poder defender os seus interesses particulares
contra todo mundo. Eles foram nisso daí, numa escalada de loucura, e passaram a apoiar o golpe, né? Como é que eles chegaram nesse ponto aí? Eles chegaram nesse ponto porque eles fizeram um cálculo, né? Logicamente que a matemática política deles está ruim, né? Eles precisariam rever isso aí, mas eles fizeram um cálculo baseado na influência da imprensa capitalista, de que com a ofensiva da burguesia em torno da corrupção, acusando Lula, Dilma, etc. e tal, o PT iria se desmanchar, né? E eles iriam passar lá naquele terreno onde o PT estava desmanchado e recolher os cacos, tudo, e construir o PSTU com os cacos do PT. Claro que é uma ingenuidade, porque se a direita levar ao desmanche do PT, quem vai recolher os cacos é ela. Seria um absurdo que uma força política consciente e tudo fizesse uma demolição e distribuísse o resultado da demolição para os outros, né? Então o PSTU não concorda muito. O PCO foi expulso porque a gente já estava fazendo dentro do PT uma política que influenciava os rumos do PT. O PT tem muitas organizações de esquerda ainda hoje. É que ninguém vê elas atuarem. Mas são muitas. Algumas saíram vergonhosamente no momento que o PT estava sendo mais atacado pela direita, né? Com medo de que a má fama do Lula pegasse neles. Eles têm 3 adeptos, o Lula tem 40% do voto. Veja que o pessoal não sabe fazer conta, né? Mas enfim, aí você pergunta, o Lula criou essa direita? Eu diria o seguinte, que a política da ala majoritária do PT, Lula, Zé Dirceu e outros, foi baseada num acordo para conseguir evoluir do ponto de vista eleitoral, e isso leva, naturalmente, né, a que os representantes do PT sejam absorvidos pela burguesia. Eles sempre tiveram uma concepção muito pragmática da política, no sentido de que tudo que é preciso fazer são acordos, você dá uma coisa, outro dá, você dá, outro dá, faz um acordo e tal. Mas eles não calcularam, eles sabem que o pessoal tem os seus próprios interesses, mas eu acho que eles estão vendo com uma certa surpresa já há algum tempo que essa ala direita está se transformando numa ala cada vez mais independente deles, né? Isso é uma realidade. Segundo, se o Lula é de esquerda ou é de direita? Bom, visivelmente ele é de esquerda, porque ele é um político que leva adiante políticas sociais, só que ele é um político de esquerda que tem uma política de amplo acordo com a burguesia, né? Nós não estamos defendendo o Lula porque nós concordamos com as coisas que ele faz em geral, né? Nós estamos defendendo o Lula por uma situação concreta na situação política. Primeiro, ele é o escolhido da população. Isso é muito visível. E querem tirar ele da eleição. Isso é antidemocrático. Então, a princípio, nós temos que ficar contra isso. Que uma pessoa popular, líder na eleição, seja excluída da eleição. Totalmente antidemocrático. É como se... É mais ou menos o seguinte processo. O Alckmin quer ganhar a eleição, daí ele coloca todos os outros candidatos na ilegalidade e ganha sozinho. Não podemos aceitar isso aí. Seja quem forem os candidatos, ou não é? Segundo, é visível que o Lula ele canaliza o descontentamento popular. Então, o correto, como política, é acompanhar a população de maneira crítica, apontando o caminho, né? Quer dizer, o nosso apoio ao Lula não tem nada a ver com uma predileção pela política dele. Tem a ver com uma política. Nós queremos fazer avançar o movimento em geral e nós achamos que a maneira de fazer avançar o movimento é apoiando o Lula. A única coisa é que nós somos um partido que quando fala vamos apoiar fulano, vamos apoiar mesmo. Tem muita gente que fala assim, não, eu defendo o direito do Lula sair da cadeia. Eu pego um blog que tem 8 leitores e escreve lá, defendo o direito do Lula sair da cadeia e vai cuidar da vida. Então, na realidade, você não defende para valer. Nós não, nós defendemos de fato porque nós achamos importante.
Então nós temos essa situação, né? Ele é de esquerda, mas não é a mesma esquerda que o PCO. Nós temos muita diferença com ele, mas os interesses que nós defendemos coincidem com os interesses dele, têm coincidido no último período. Nós somos contra o golpe, somos contra a prisão dele, a manipulação eleitoral, tudo, né? E nós levamos extraordinariamente em consideração o fato de que ele canaliza as aspirações populares nesse momento, e as aspirações populares são muito importantes. O povo não quer que o Lula vá fazer um governo e colocar o Henrique Meirelles no Ministério da Fazenda. Se ele fizer isso daí, ele vai sofrer uma rejeição do povo que apoia ele. O povo quer ver se ele estatiza alguma coisa da Petrobras, né? O povo tem um programa, né? Se o Lula tem um programa ou não, essa é outra história. Nós defendemos o programa que o povo tem, entendeu? O povo quer resolver os problemas da opressão nacional e quer resolver os problemas sociais. Se o Lula fosse eleito, nós iríamos chegar para ele e falar: olha Lula, nossa reivindicação é petróleo 100% estatal. Daí vai falar: não sei, não dá, vamos pressionar para que tenha petróleo 100% estatal. Se ele colocar o Temer no ministério, falou nada de Temer, entendeu? E assim por diante. Quer dizer, haveria muita discussão, mas nós também não vamos chegar lá com uma posição qualquer. Nós achamos que aquilo que a gente defende é uma posição amplamente popular, que é a posição que está levando o Lula a ter 40% dos votos. Por exemplo, a revogação de todo o negócio que foi feito com a CLT é absolutamente necessária. Nenhum ajuste fiscal, não a reforma da Previdência. É isso que o pessoal quer, é isso que nós queremos. Nós estamos procurando expressar esse anseio popular, né? Então nós apoiamos o Lula nesse sentido. Se fala em disputar o governo. Eu acho que não é tanto disputar o governo como disputar a orientação política no país em geral. Por exemplo, nós não temos a pretensão de entrar no governo do PT e brigar lá para que o governo seja do jeito A ou B. O que nós temos a pretensão é de procurar mobilizar o povo em torno de determinadas coisas. Se o Lula começar a colocar gente direitista no governo, nós vamos chegar e falar: fora os direitistas do governo. Se o governo não foi eleito para ser direitista, se o governo foi eleito contra a direita, né? Então, essa seria mais ou menos a nossa consideração. Bom dia, companheiros e companheiros. Começar a dizer, né? O povo não é povo, né? Tem que ter cuidado com tudo. É verdade. Rui, é o seguinte: quando ocorreu aquela decisão absurda lá no TRF4, eu já li muita coisa sobre o processo do caso Fritante, e não existe nenhuma prova, o máximo que tem lá, e que não é prova, é que o apartamento foi destinado para o Lula, né? O TRF4, ao decidir por unanimidade a acompanhar a decisão do Moro, inclusive agravando a pena, em menos de 24 horas, Moro mandou prender o Lula. Por que eu estou falando isso? Agora nós tivemos o registro, no dia 15, o registro da candidatura pelo Lula, e, na minha avaliação, tudo que diz respeito a Lula, os despachos já estão prontos. Então, a minha expectativa era que a impugnação saísse no próprio dia 15. E ela não ocorreu. Aí eu pergunto: o judiciário está com medo do povo? E aí eu coloco: que peso tem aquela decisão da ONU? Já tem alguns ministros que já do STF que se manifestaram dizendo que aquela decisão está acima da lei brasileira por conta do Brasil ser signatário, né, daquele acordo.
É isso que eu queria perguntar. Eu acho que tudo isso são sinais de que a pressão popular é cada vez maior. Eu não diria que o STF está com medo do povo, mas eles, logicamente, eles têm a obrigação, como um poder dominante na política, de controlar a pressão, a tensão social existente no país, porque se eles não fizerem isso daí, o país explode. Então nós temos que acompanhar, através das atitudes que eles tomam, né, em vários casos, todos tomam, e pelas atitudes interpretar o que eles estão pensando. Então, por exemplo, quando a ONU fala que os direitos do Lula estão sendo ameaçados, depois aparece o ex-presidente da Colômbia falar a mesma coisa, aí outros expoentes da política europeia falam a mesma coisa, nós podemos deduzir com uma grande margem de certeza que existe uma preocupação muito grande em meios políticos da própria burguesia internacional, né, quanto ao que está sendo feito no Brasil. Porque você vê que ninguém falou nada do negócio da Dilma. Todo mundo tirou o corpo fora de se manifestar. Eles achavam assim, bom, tirou o presidente do Paraguai, tirou o presidente de Honduras, tirou a Dilma, tirou o outro, bom, vamos ficar quieto aqui, está dando certo e tal. Mas quando eles começaram a se pronunciar em relação ao Lula, visivelmente, eles estão falando, não está dando muito certo, atenção, vejam o que vocês estão fazendo. O alerta vem de importantes veículos da burguesia internacional. Por exemplo, o New York Times está intervindo ativamente na questão brasileira. Publicou nota do Lula, publicou a nota da ONU, publicou a nota de um outro cara lá, não sei, o Castanheda parece, também criticando o negócio. E o New York Times, vamos concordar todos aqui, não dá ponto sem nó. Quer dizer, existe um setor da própria burguesia norte-americana, europeia, que olha e fala assim, cuidado com o andor que o santo de barro. Vamos devagar. Vocês estão deixando o negócio escapar, vocês estão comprometendo a situação. Pode ficar crítico, pode ficar grave. É isso que eu acho que é o que está acontecendo. Né? Não chegamos naquela etapa em que o pessoal está com medo do povo. Porque quando eles estão com medo do povo, é uma hora que o povo começa a impor as decisões. Eles estão receosos de perder o controle sobre o povo. Estamos nessa etapa aí. Agora, mostra que a situação evolui num sentido crítico. Por isso também respalda a nossa política, né, que é, como disse o companheiro, de jogar a batata quente para o STF. Porque a situação está cada vez pior. Aí o STF está com a batata quente, o homem tem 40% dos votos, né, os direitos estão sendo violados, já várias pessoas falaram, etc. e tal, começa aquela situação em que começa a ficar difícil de administrar isso daí. E aí o povo começa a abrir o olho. Se o Lula, veja bem, se o golpe, se eles tivessem conseguido montar um bom processo de corrupção contra a Dilma, tivesse derrotado ela na eleição, tivesse prendido o Lula depois, a política deles econômica não desse tão errado como deu, todos os planos deles tivessem dado certo, era bem mais difícil a situação hoje. Hoje estava todo mundo confuso, será, não será, será, não será, porque justamente esse é o problema. Eles deixaram escapar uma série de brechas aí, e essas brechas foram se transformando num movimento que eles querem dispersar. É a famosa luta contra a polarização. Vamos tirar o Lula, é muita polarização, né? É muito povo, a eleição está muito politizada. Então, nós achamos que a gente deve seguir por esse caminho aí. Por exemplo, se o Lula fosse para a eleição e finalmente ele não conseguisse concorrer, ia ter gente que fala, tá vendo, o PT ficou sem candidato, papapá, pensa. Qual é a verdadeira importância desse pessoal? O importante
cerca de 50 milhões de pessoas que acabariam votando no Lula. Isso que é importante, 50 milhões, 60 milhões. Por isso que quando o cara falou, vamos virar a página do golpe, a gente falou, como assim virar a página do golpe? E os 54 milhões de votos? Nos 54 milhões de votos não estava o meu. Eu não fui votar na Dilma. Agora, não é porque eu não sou política, não é como você torcer para um clube de futebol. Né? Torcedor é assim, o time vai lá, perde de 7-0, joga mal e tal, o torcedor fala, melhor time do mundo, sabe? Não, tudo bem. O torcedor tem direito de ser louco. Mas a política não é assim. O povo elegeu o presidente da República. 54 milhões de pessoas votaram no presidente da República. Isso tem que ser respeitado. Se eu votei nela ou não, não importa. É um problema de defesa dos direitos do povo, não um problema da Dilma. Por isso que algumas pessoas chegaram e falaram assim, vocês estão falando que tem que anular o impeachment, mas a própria Dilma não quer voltar. Falando, não me interessa se ela quer voltar. O problema não é pessoal. São 54 milhões de pessoas que votaram. São uns raciocínios meio bestas, né? Então, o problema é esse daí. Ver o regime político digerir 54, 60 e poucos milhões de votos que foram dados a uma pessoa que está presa e que um grupo de 11 pessoas que ninguém elegeu decidiu impugnar como candidato. Esse é o problema. Esse é o nosso cálculo, para ser bem explícito. Aí as pessoas teriam que julgar esse cálculo. Ele é produtivo, ele é eficiente, ele leva a algum lugar, sim ou não? Né? Não é uma política... Aí o cidadão que é da carta que eu li, ele fala assim, é um golpinho do PCO. Não tem golpinho nenhum. O golpe, sabe qual é o único golpe que tem? Não deixar o Lula concorrer. Aí o pessoal fala assim, vocês não gostam do Haddad. Eu, pessoalmente, não gosto e nem desgosto. Se fosse outro, era o mesmo problema. Né? Se colocasse lá, vamos supor, pessoas que foram muito mais... Pegasse um dos caras que fez a greve de fome, que visivelmente está a favor do Lula, colocasse como vice, é a mesma coisa, não muda nada. Não tem nada a ver com o Haddad. Apesar que o Haddad, logicamente, não seria a melhor escolha para a operação, né? Mas é isso. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, Rui. Boa tarde. Eventualmente são feitas referências à questão do derramamento de sangue. Isso causa certo estupor e muitas reservas. Mas a questão é, o sangue já está correndo. O sangue já está correndo nesse país. O mundo do trabalho e o mundo da saúde sabe disso. Então, a questão é que 99% das pessoas deste país é o sangue delas que não interessa. Este é o sangue que pode correr. O sangue do 1% é aquele que não pode ser tocado. Esta é a chave da questão. Mas a minha pergunta vai no seguinte sentido. O Império já deu o golpe no Brasil de 64. Após décadas, começamos a saber de que forma isso ocorreu. No presente momento, ainda não está completamente claro como de que forma isso foi e continua sendo operado. Este golpe é um contínuo. Ele não se sabe em que momento teve início, mas conhecemos os desdobramentos até o presente momento. Mas no futuro, não temos muito claro, creio eu, quais são as estratégias montadas. Do que creio podemos ter certeza é de quem está implicado nele enquanto operadores internos. Poder Judiciário, Ministério Público, não são poucos e não são os únicos. Mas dentro dessas corporações existem pessoas que certamente divergem. Mas entre aqueles juízes e promotores que estão implicados no golpe, que foram cooptados para tanto,
Há também um outro restante de indivíduos que divergem. E por que não agem? Por que não agem? Talvez tenhamos um exemplo agora há pouco, tá? Em Porto Alegre. Mas vai ser perseguido internamente, já está sendo perseguido. É um recado claro de que não serão toleradas divergências dentro desses poderes. Juntamente com esses dois poderes, temos a grande mídia brasileira e não podemos nunca esquecer que às vezes é deixado de lado são as Forças Armadas, que começam a demonstrar que não suportam a democracia. E digo, não em tom absolutamente abrangente de todos os seus membros, mas aqueles que são omissos dentro das Forças Armadas, aqueles que são omissos dentro do Ministério Público e aqueles que são omissos dentro do Poder Judiciário para proteger as suas carreiras, devem ter ciência de que todo o sangue que for derramado, mesmo sem que se levante uma arma, mesmo sem que se levante qualquer tipo de instrumento para retirar a vida de alguém, será responsabilidade deles. Está sendo responsabilidade deles tudo isso que está ocorrendo nesse país. Pela omissão. É covarde, está covardado, tanto que age quanto que se omite. Tanto quanto que se omite. E esses privilegiados cidadãos servidores brasileiros não poderiam jamais ocupar essa posição. E a questão, Rui, é: o golpe segue. As eleições são uma fraude. O golpe não chegou até aqui para apoderar-se de dezenas de trilhões do petróleo brasileiro para entregá-lo, para colocá-lo em disputa em um processo eleitoral limpo. Nem o liberalismo suporta isso. Nem o liberalismo suporta essa falta de liberdade. Isso aqui não é o liberalismo como querem alguns. Nem isso. Nem isso é. A questão, então, Rui, é a seguinte: que tipo de força seria possível constituir no período pós-eleitoral? Que tipo de força do campo popular poderia ser constituído e deveria ser constituído para tentar brecar estas forças, esses aparelhamentos, essas grandes forças que são o Poder Judiciário, o poder da mídia, o Ministério Público e as Forças Armadas? Que grande tipo de força? Creio eu, gostaria de ouvir a sua avaliação, que é apenas uma força popular. Não haverá possibilidade de que um governo saído das urnas com uma votação média, ou talvez, porque o campo da esquerda nunca teve tanto voto que conseguisse eleger um presidente por 70 milhões de votos, né? Talvez fosse muito mais do que necessário um mero processo eleitoral, mas uma mobilização contínua pós-eleitoral para que nas ruas o povo conseguisse dar suporte político suficiente para que um governo eleito, se for de esquerda, consiga enfrentar, e se quiser, esses grandes atores. Sem esse enfrentamento, nós continuaremos quase no mesmo ponto em que estamos. É o que avalio, mas eu gostaria muito de ouvir a sua opinião. Eu estou de acordo com o quadro geral, né? Eu acho que a omissão é uma questão fundamental, porque na realidade é uma minoria que luta de fato e uma maioria que teria responsabilidade, inclusive, que se omite. Com relação a esse problema de que força, primeiro eu queria enfatizar que o fato de que a força real, ela reside fora das eleições, ela reside fora das instituições, né? Meses atrás eu conversei com um dirigente do PT e ele falou assim, que o Lula seria eleito. Se não me engano, eu perguntei, você acha mesmo que pode ser eleito, vão deixar ele concorrer e tudo? Tenho certeza que sim. Falou, o grande problema é que seria necessário ter uma força popular, uma base popular dessa sustentação ao governo. A primeira parte dele estava errada, porque ninguém está disposto a deixar o Lula concorrer. Apesar de que a situação está ficando tão crítica que a gente não deve descartar que ele concorra efetivamente. Tá? Nós temos que travar uma luta nesse sentido. Mas a segunda é uma coisa fundamental. Mesmo que ele ganhasse a eleição, se ele concorresse e ganhasse a eleição, ele teria que ter uma base de sustentação popular. O Congresso não vai apoiar, o Judiciário está totalmente absorvido aí pelo imperialismo, pela burguesia. Há uma pressão enorme. Quer dizer, é a luta do povo contra a luta dos poderosos. Isso tem que ficar claro.
milagre não vai acontecer. Bom, como nós pensamos esse problema? Né? Nós vemos, num primeiro momento, nós olhamos e falamos o seguinte, né? É muito importante a força de mobilização do PT e da CUT, que teve uma importância real, mas pequena nesses acontecimentos. Porque, como a gente vê, tanto o PT como o CUT, como todas as organizações sociais grandes, elas estão divididas por dentro. Isso gerou um fenômeno que foi se criando espontaneamente, que existe de monte, que são os comitês de luta contra o... As próprias pessoas que queriam fazer alguma coisa, espontaneamente, percebendo a dificuldade de atuar por dentro dos partidos, dos sindicatos e tudo mais, estão muito entravados, começaram a se organizar de forma independente. Então, eu acho que a alavanca da mobilização são esses comitês. A gente precisaria trabalhar nesse sentido. Muita gente pode... Existem muitos comitês. Nós fizemos um congresso nacional, os comitês, levamos cerca de 700 pessoas de diversos lugares do país. Foi um evento muito importante, foi um passo adiante na construção dos comitês. Mas muita gente, mesmo assim, pode falar, não é suficiente para deter, para interferir decisivamente na crise que nós estamos enfrentando nesse momento. E, de fato, não é. Mas é um começo. Nós temos que entender que as organizações populares, mesmo os sindicatos, tudo, eles só se fortalecem com uma grande mobilização de baixo para cima. Você cria a organização, às vezes ela é uma organização, inclusive, pequenininha, minoritária, e com o impulso de baixo ela se transforma numa grande organização de massas. Mas alguém precisa ter a iniciativa de criar essa organização no momento adequado e preparar essa organização para existir e lutar aí. Num certo sentido, o que aconteceu com a CUT. Muita gente não sabe. Mas quando a CUT foi fundada, em 1983, participaram da fundação da CUT 40 sindicatos. Quer dizer, 40 sindicatos, assim, seria como essas microcentrais sindicais, tipo STU, intersindical e tal. Tem 30 sindicatos. Só que o impulso que veio de baixo depois transformou a CUT numa organização gigantesca, a maior central sindical da América Latina, quinta maior do mundo. Então, eu acho que nós devemos criar os instrumentos de luta, mesmo que num primeiro momento isso seja um trabalho difícil, procurar centralizar, procurar movimentar, criar em todos os lugares, tá? Se nós temos uma universidade, criar aí, se nós temos um grupo de artistas, criar aí, se nós temos um grupo de advogados e juristas, criar aí, e assim por diante, proliferar esse processo e ir organizando a luta contra o golpe. Essa situação está cada vez mais crítica. Em algum momento, as amplas massas vão começar a intervir nesse processo. E aí essas organizações vão ter um papel muito grande, no sentido do direcionamento, da organização e tudo mais. Eu tenho uma convicção de que esse processo se desenvolve nesse sentido. A não ser que a burguesia consiga dominar o negócio de uma tal maneira que eles coloquem a economia num rumo oposto ao que está indo hoje, né, e consigam impor essa solução ao conjunto do Brasil, a situação tende a transbordar. E nós temos que preparar esse eventual transbordamento com preparar e impulsionar através da constituição desses comitês de luta, né? Nesse momento, os comitês de luta deveriam lutar pela candidatura do Lula, que é o miolo da crise nesse momento.